Vou ligar, vou pedir uma música, vou oferecer. Eu era assim. Eu participava dos programas todos, né? E só pra você ter uma ideia, aí eu participava, pedia uma música, oferecia e tal. Sempre fui assim. Mas não, foi logo me pegando, o quê? Eu tinha uns 15 anos, 16 anos, pra eu fazer um teste na FM. Quer dizer, aí eu já sabia que aquilo ali era pra fazer e me dispensar. Me dediquei muito ao trabalho e esqueci o crescimento dos meus filhos em casa. Entendeu? Hoje eu tô vendo o crescimento dos meus sobrinhos, mas dos meus filhos eu não me lembro. O cara que é pescador é mentiroso, né? Um pouco, né? Mas eu digo uma coisa a você. Lá no Rio São Francisco, até quem não sabe pescar pega. É mesmo? Porque eu nunca vi tanto peixe. Só que o cabo for ruim mesmo que não gostar. Agora, pra pescar, tem que gostar. E aí, meu povo, tudo bem? Olha, tá começando aí a segunda temporada do MoraCast. E com certeza, olha, cenário novo, tudo novo, personalidades novas e, claro, muita gente importante que vai passar por aqui contando histórias e a gente aprendendo com todos eles, viu? Hoje, meu convidado especial é o Givanildo Silveira do Povo na TV, da TV Jornal. Givanildo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Rapaz, quer dizer que eu tô estreando tudo isso, é? Estreando tudo isso. Rapaz, não é brincadeira. Eu pensei que era brincadeira, mas não é não, é verdade. Um abraço, viu, Moreira? É um prazer imenso, assim, eu estar participando, porque geralmente eu recebo convites, né, de muita gente e tal. Mas você é especial. Eita coisa boa. Você é o quê? É um membro da TV Jornal também, é o nosso parceiro, né? Nosso companheiro de trabalho também. E nada melhor de que participar desse MoraCast, né? Olha aí, coisa boa. Coisa boa. Rádio tem isso, viu, pessoal? Ligou o microfone, a gente fala. A gente fala sem tempo para acabar. Se deixar, a gente passa o dia todinho aqui falando. Desse jeito. Giva, mas me conta, o povo quer saber, quem é Givanildo Silveira? Givanildo Silveira era aquele... Eu ainda sou, né? Que eu gosto de rádio. Você já pensou um cara... porque... pentelhinho de rádio, você já ouviu falar? Sim. Né? É aquele cara que gosta de rádio. Não era pra locutor, não. É aquele cara que tá escutando o rádio, aí vai pro telefone, vou ligar, vou pedir uma música, vou oferecer. Eu era assim. Você acredita? Acredito. Olha, eu morava no bairro do Vassoural e eu era uma pessoa muito extrovertida. Ainda sou, gosto muito de brincar e tal. E você lembra que os orelhões, ele era de ficha, né? Uhum. E eu dizia à minha mãe, deixava o radinho ligado lá, eu digo, mãe, fica aí que eu vou participar dos programas. E eu participava das 3 emissoras, que era Liberdade, Cultura e Radiodifusora, né? E eu participava dos programas todos, né? E só para você ter uma ideia, aí eu participava, pedia uma música, oferecia e tal, sempre fui assim. Ganhava brindes e de repente... juntou o útil ao agradável, terminei entrando em rádio e fazendo programa de rádio, e hoje eu estou no rádio há 34 anos. Caramba, e quem te inspirou, Giva, para ser radialista? Porque eu sei que você entrou na rádio, você trabalhava como recepcionista. Exatamente. Veja, tem Helenivaldo Pereira. Sim. Praticamente a gente se criou, né? Eu considero ele como um membro da família, é casado com uma prima dele legítima e prima minha. Ele veio do sertão, né? E aí... ele se juntou com o pessoal, com Ivan Feitosa, Ivaldo Feitosa, que naquela época trabalhava na Radiodifusora, eles passaram pela Radiodifusora, depois foi para a Rádio Liberdade. E aí eu achava, assim, legal, porque eu gostava muito de falar, eu era super comunicativo, não esperava trabalhar em rádio, não. Mas aí ele visita lá a rádio, eu digo, eu vou conhecer a Rádio Liberdade na época, né? Em 88 fui pra lá e achei legal, rapaz. E naquela época tinha um primo, que hoje é falecido, Luiz Tabosa, foi vereador em Caruaru. E ele era assim com o Tony Gel. Tony Gel na época estava entrando na política e tal. Disse, olha, eu digo, arruma um emprego pra mim lá na rádio, que eu vi o estúdio, eu era observador demais, eu olhava o cara, o controlista, né? Controlista. Eita, meu Deus, eu tinha vontade de trabalhar aqui, eu achava arretado. O pessoal botar música, aquela coisa toda. E aí fui
eu estudava, né? Trabalhava com meu pai separado da minha mãe, trabalhava ali na Feira Livre, ali em frente da Igreja da Conceição, vendia carrinho de lata, vendia ralo de ralar milho. Sempre foi um batalhador. Mas aí fiquei frequentando a Liberdade na época, e a Lenivaldo, vai pra lá pra tu conhecer no fim de semana, porque tinha futebol, pra tu ver como é que eu fico pegando informações passando pra Ivaldo Feitosa, que era o plantão esportivo. Sim. E fui entrando, até que eu falei com meu primo, Luiz Tabosa, pra que arrumasse um emprego pra mim, lá na rádio, mas não era pra ser locutor. Era pra eu ganhar um dinheiro, que eu tinha o curso da tilografia daquela época. Caramba. Ah, que legal. Então ele falou, e na época quem era o gerente da Rádio Liberdade FM era Toninho. Não sei se você conhece. Sim. O Toninho. E aí, manda ele vir aqui e tal, não sei o quê. Eu pensei que era para um empregozinho, para eu fazer uns avisos, uma recepção, uma coisa toda. Mas não, foi logo me pegando, o quê? Eu tinha uns 15 anos, 16 anos, para eu fazer um teste na FM. Quer dizer, aí eu já sabia que aquilo ali era para fazer e me dispensar. Porque o que eu queria não era ser locutor, eu queria um emprego. Entendi. Né? E aí fiz o teste, tal, não sei o quê. E depois, olha, infelizmente não dá e tal, não sei o quê. Aí eu voltei para meu primo e disse, eu não quero ser locutor não, pai. O que eu quero, eu queria um empregozinho lá. Aí foi lá, falou com ele novamente. Aí ele disse, ele estuda, ele tem o curso da filografia e tal. E eu fiquei andando por lá. Foi na hora que surgiu uma oportunidade na recepção da Rádio Liberdade AM FM. Tem aquela escada, sim, né? Tem aquela recepção ali. E eu comecei a trabalhar. E ainda de menor idade. O salário era 90 mil cruzeiros. Caramba, muito dinheiro. Mas é pouco, né? Era como se fosse 900 hoje, 900 reais. E eu ganhava 45 só. Nossa. Trabalhava meio expediente, como se fosse um jovem aprendiz. Né? E aí fui. Só que eu queria mais. Como eu gostava de rádio e aquele que ligava pra rádio e tal. E aí fui me interessando assim para ser operador. Eu estudava à noite e trabalhava à tarde, de 6 da manhã, aliás, de meio-dia às 6 da noite, né? E depois ia estudar. Mas à noite tinha madrugada, né? Aí eu vinha observar, no fim de semana vinha também, sem compromisso, só para ficar observando e tal. Depois comecei a aprender de madrugada a ser controlista. O controlista me deixava no escondido, que não podia. Tinha que ter a autorização do diretor, que na época era Zé Nivaldo. Que era o diretor de programação da Rádio Liberdade, da AM. Aí pronto, mas eu era recepcionista, mas já estava lá. Aí foi quando descobriram que eu estava aprendendo sem autorização. Aí até deu a punição no operador e tal, aquela coisa toda. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu fui autorizado por ele, por Zé Nivaldo, eu já sabia. Eu já não estava pronto para pegar uma programação durante o dia, mas à madrugada, à noite eu desenrolava como operador. Aquele bota comercial, bota música e tal, porque naquela época é controlista, né? Verdade. Hoje é o quê? É operador de áudio, operador, né? de áudio. E aí foi quando surgiu uma oportunidade, eu saí da recepção e assumi no lugar de um controlista que saiu da emissora. E fiquei, mas eu queria ainda mais. Caramba. E eu estudando, sendo operador, já de carteira assinada e tal, mas eu gostava de futebol. E no fim de semana e à noite, às vezes, eu ia acompanhar os jogos pelo Brasil, porque o Ivaldo Feitosa, que era o plantão, tinha jornada esportiva, e eu acompanhava, que eu já vi o Helenivaldo também trabalhando atrás, porque naquela época não tinha internet. Não. Aquilo ali você era com rádio atrás da emissora lá, acompanhando os resultados dos jogos pelo Brasil e pelo mundo, né? E a gente passava por telefone para o estúdio, né? De lá onde a gente estava na sala. As famosas LP. Exatamente. A gente passava, é assim, sai o gol agora no Campeonato Carioca e tal, aí o que estava no estúdio, que era Ivaldo, entrava no ar com a jornada esportiva e tal. E no finalzinho, eles me botavam para eu sair dando resultados. Foi aí quando a gente começou a falar no rádio. Helenivaldo também começou a fazer programa, me chamava para dar o resultado do jogo do bicho. E assim a gente foi, mesmo eu sendo operador. E o que é que acontece? No final do ano, sempre, a equipe de esportes, ela entra de férias. Sim. Mas loterias, Mega Sena, Quina, essas coisas sempre tem, né? E como eu já era do futebol, ajudava,
Então, eu disse, vamos fazer o seguinte, para afogar todo mundo, que não tem futebol, só em janeiro, vamos deixar Givanildo no domingo, dando a hora de 1 da tarde até 6 da noite, botando música, pegando um resultado lá de alguma coisa, para não ficar em branco. E música, né? Como eu era operador, peguei o microfone, botei lá, eu era operador, feito FM. Caramba. E ao mesmo tempo Já estava inovando. Exato. Antes era o operador. Eu ia lá, pegava, mas quando eu ia assumir o meu horário, aí eu ficava sozinho. Então fui, aí fiz ainda uns programas no fim de semana, gravado, me deram oportunidade e tal. Aí a gente terminou o 2º grau, eu fui fazer faculdade na FAFICA, na época era pedagogia, depois fui para ciências sociais. Exatamente. E depois eu saí da Rádio Liberdade em junho de 93. E aí eu me lembro quando fosse hoje, eu estava na faculdade, quando recebi um telefonema de José Severino, Severino do Carmo, que era o gerente, dizendo que estava precisando de um operador para a Rádio Difusora, que funcionava onde é o Shopping Difusora hoje. Sim. E eu fui para lá e estou até hoje lá. Aí fui ficar no lugar de Carlos Augusto. Carlos Augusto era o operador, eu fiquei no lugar de Carlos Augusto para o Carlos Augusto assumir a locução, que ele já fazia a locução. Dilson estava lá também começando. E aí eu fiquei e fui surgindo oportunidade, eu já fazia futebol, eu já fazia outros programas. Aí foi quando eu tive a oportunidade de sair também da parte técnica. Sandro Rodrigues, que hoje está na Rádio Cultura, assumiu e eu fui ser locutor também em definitivo. Que bacana. E passei por tudo, só nunca fui gerente. Mas também, forró. se tivesse dado oportunidade, tinha sido excelente. Mas eu acho que o meu perfil mesmo é o microfone, é brincar com as pessoas, é fazer o meu trabalho como a gente vem fazendo. E assim foi surgindo e a gente aprende todo dia. É verdade. Ô, Giva, deixa eu te perguntar, essa história que você fala do rádio de antigamente, eu sempre trago aqui colegas do rádio, né? Que a gente sempre memoriza essas histórias que aconteceram no passado e que era uma época do ouro do rádio aqui incrível, como você mesmo mencionou. Esse pessoal antigo, a Isora Ionara, que eu não conheci, mas que mamãe falava muito dela, Macdove Holanda, Zélia Maria, que é a mamãe de nosso amigo Bené. Sim, né? E hoje a gente vê, fica à vontade, viu, também para retrucar de certa forma, a gente vê que o rádio caruaruense, ele não tem mais aquele brilho de antigamente. Aí eu fico me perguntando o que é que está acontecendo, porque antes, como você disse, você foi para o rádio sem pretensão de querer trabalhar no rádio. Não. E alcançou seu objetivo. Agora, o que chamava a atenção em mim era que eu era super comunicativo. Assim, gostava de conversar demais. Tanto se me deixar, eu converso. Entendeu? Tanto é que eu estou no programa na televisão. Tá bom, João, tá falando demais. Às vezes não vai pôr uma matéria porque eu já falei e assim vai. E assim, no caso, o pessoal que hoje tenta entrar no rádio, e que a maioria estão, eles não entram por amor, eles entram pensando que vão ganhar muito dinheiro. Agora, veja, você estava dizendo isso, a gente não vê, mas eu digo a você, porque antigamente, Moreira, você também, não é questão que eu digo que você é velho, não, você é experiente. mas veja, antigamente, porque o rádio hoje, ele nunca vai se acabar, eu pensei que o rádio ia acabar, mas não, o rádio hoje é uma televisão. Sim. Por quê? Quem estava do outro lado, vê o cara, a pessoa que está do outro lado, que não conhece você, pela sua voz, ele imagina quem é você. E às vezes totalmente diferente. Não é verdade? Então era isso que o rádio tinha. Aquele glamour de saber quem era, que hoje todo mundo já sabe quem é, porque tem uma câmera dentro do estúdio. Hoje todo mundo, né? Perdeu aquela magia. Pronto, é justamente isso. Aquele brilho que você sabia dizer assim, antes... Quem é Givanildo? Quem é Givanildo, né? Rapaz, naquela época eu recebia tanta da carta, que não existia telefone assim, celular, internet. Eu só fazia um programa no fim de semana, que era o Sábado Super Show, que começava de 1 da tarde e até 6. Caramba. Eu recebia uma base de 50, 70 cartas por semana. Aí você me perguntava de Caruaru... Era assediado, Giva? Como? Era assediado? Naquele momento, quando ia conhecer. Não, porque ninguém conhecia. Ninguém conhecia, Giva. Ninguém conhecia os locutores. Só uma pessoa que era muito conhecida que saía fazendo show era Ivan Bulhões. Sim. Né? Colega. Exatamente. O saudoso Ivan Bulhões. Giovanni Rosendo. Saudoso também, porque ele apresentava aquele postal sonoro onde as pessoas iam para lá.
Mas assim, já isso já foi muito antes. E na época, quando eu recebia muita carta, eu recebia carta da Paraíba, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, porque a rádio AM pegava até lá. Verdade. E era forte, entendeu? Só que hoje a gente não recebe uma carta. Não existe. Hoje a tecnologia tomou conta de tudo. Hoje você está acompanhando a Rádio Jornal, né, antiga difusora, você está vendo o locutor. Né? Você conversa com ele está ali vendo, praticamente você vendo ele, você já sabe. Que antigamente você não via. Você não conhecia, você imaginava como era o locutor. Você era que fazia. Mesmo quando eu comecei a trabalhar em rádio, o pessoal sempre imaginava pela voz do Moreira, né, que eu era um moreno, alto forte, né? Exato. Calvo. Quando chegava lá, o pessoal dizia, nossa, tão magrinho esse rapaz, com a voz tão forte desse jeito, eu ficava tão triste também. E eu acho que o mesmo acontecia com você, né? Porque... Comigo também, quer dizer, eu não tenho uma voz igual a sua, não, mas... Mas tem uma voz pesada, mas pelo menos é mais forte do que a Moreira, né? Sabe por quê? Eu sou assim, às vezes eu falo ligeiro por causa do futebol. Porque eu sempre fiz futebol, entendeu? Fiz futebol e por isso, eu era o quê? Plantão esportivo, pô. Caramba. Plantão esportivo era aquela que o narrador estava aqui no Lacerdão Esporte, que está vencendo a equipe do Central 1-0 e pelo mundo. Aí eu entrava no Maracanã, o Flamengo agora faz o primeiro, Flamengo 1, Botafogo 0. Olha. Era justamente isso. Isso era o ritmo, né, do futebol. Que legal. Então, até para fazer televisão hoje, de vez em quando meu amigo, eu corro demais. E tem que ser dar aquela pausazinha, porque às vezes até a palavra você engole ela. É verdade. Ô, Giva, Oi. E assim, o pessoal sabe que você é um cara que tem um carisma incrível, como você está dizendo aí no vídeo. Mas como é que surgiu a primeira oportunidade tua na televisão, que eu me lembro, que você foi para o Sem Meias Palavras e bombou? Pois é, eu já fazia o trabalho no rádio policial, né? Por exemplo, na Rádio Difusora eu era o repórter, porque a gente vai pulando. Eu nunca pensei em fazer polícia. Entendi. Porque não é pra todo mundo. Como tudo aconteceu na tua vida, tu nunca tivesse pretensão. Tu fosse caindo. Não, fui caindo. Eu fui recepcionista, fui operador, aí fiz programa de rádio, futebol, aquela coisa toda e tal. E eu era daquele tipo que quando faltava um, eu ficava no lugar. Substituía. O repórter policial, vai ali na delegacia, bicho. Eu chegava na delegacia, chegava às vezes a gente tinha um gravador, lembra do gravador? Lembro, de fita cassete. Uhum. Chegava assim pra entrevistar o delegado, eu tremia. E principalmente o malandro. Entendeu? Mas aí a gente foi fazendo, eu fui. E aí cheguei um momento que eu fiquei como repórter da Hora da Justa, da Rádio Difusora, que é a Rádio Jornal hoje. E aí passou Carga Pesada, passou o Coronel Caroá, passou Fernando Surubim, outras pessoas que trabalharam, Erivaldo Silva, na parte fazendo programa policial, e eu fui ficando com ele, terminei ficando com o Ivan Mulhões. Em 2004, o que é que acontece? O empresário Antônio do Paládio, Antônio Gonçalves, né? E se juntou com Edeilson Lins, que Edeilson já tinha apresentado o Sem Meias Palavras na TV Pernambuco. Lembro. Você lembra, né? Passou o quê? 2 a 3 meses. Fernando Surubim chegou a ser o repórter de lá, Erivaldo Silva também, mas não deu certo. Então, vamos juntar os dois repórteres principais das duas emissoras, que é a Liberdade e a Rádio Difusora, que é Givanildo e Teodorico. E vamos colocar eles para fazer o programa com a gente. E o Edeilson é o apresentador. Aí me chama, naquela época o Rubem Júnior era o gerente da Rádio Difusora, que era a Rádio Jornal já, né, que era até no Jardim Panorama. Aí liga pra mim, é assim, pedindo pra tu ir lá. Eu fui lá, aí falei com o Toninho, foi na época eu conheci Edeilson Lins, já conhecia de rádio, assim, pela voz, né, nunca tinha falado com ele, conheci ele, chamou e tal. Disse, não, tem interesse, por que não? Claro, né? Novo desafio. Exato. Teodorico também aceitou e a gente foi. Aí tinha até um câmera, um cinegrafista que já foi até da Globo Nordeste. Ele... Até de vez em quando ele fala comigo, estou esquecendo até o nome dele. Mas Toninho trouxe ele com os equipamentos e tal, aquelas câmeras grandonas. Enorme, parecia um motor de Jeep. Exatamente. E aí, quase todos os dias de manhã e à tarde, eu estava na delegacia, eu e Teodorico e tal. Então a equipe ia para lá, para se adaptando, para a gente ver. Eu chegava muitas vezes em casa, no espelho, pegava uma escova, fazia para
para me adaptar na televisão, aquela coisa. Isso aí, Moreira, começou no mês de julho, agosto. O programa só foi ao ar em dezembro. Vocês fazendo piloto. Só piloto, só fazendo piloto, eu e Teodorico, tal. Quando foi ao ar pela primeira vez, eu me lembro quando fosse hoje, no dia 20 de dezembro de 2004. O programa vai fazer 20 anos agora. Caramba. Né? É 20, meu Deus. Não. 19 anos. 19 anos. Entendeu? Então é isso. É tempo, viu? É muito tempo. Então, Teodorico ainda passou, depois ele desistiu e eu fiquei sozinho. Aí eu digo, eu posso fazer o que eu faço no rádio e na televisão, às vezes brincadeira, porque chegava na delegacia, um preso, ele cantava, ele tirava onda. Que foi o que te mostrou para a Rede Nacional. Aí eu comecei a fazer isso na televisão. Aí pronto, não tinha tanta, vamos dizer, proibição, né, que hoje Sim, hoje não pode fazer, hoje não pode fazer absolutamente mais nada. Mas ali foi naquele momento que eu levei, porque o que é que acontece? Um programa policial, ele leva o quê? O que é que você... Sangue, né? Sangue. Só aquele negócio, aquela tragédia, aquelas coisas. Mas aí, como eu fazia um programa, como eu fazia entrevista até com os caras que chegavam lá, ele tirava onda, tava pra cantar, só pra desopilar um pouco, pra quebrar um pouco. E aí deu certo na televisão. E foi aí... E deu muito certo. Exato. Foi aí que a gente começou a aparecer nas reportagens hilárias. Foi onde eu comecei a ir para programas em nível nacional. Isso, quando você foi para o Danilo Gentili, né? Eu fiz o primeiro, 2010, eu fui para Netinho de Paula, que era... Ele fazia aquele programa da Minha Princesa, Sim. que hoje Raul Gil está no lugar dele. Isso. E quem me levou primeiro foi Marlene Matos, que foi a produtora de Xuxa. Que legal. Porque naquela época bombou os vídeos na internet, né? Esse foi o primeiro programa. Em 2011, fui pro Ratinho. Em 2011, em maio, o Ratinho foi em janeiro, em maio, fui para Eliana. Em 2016, participei do programa do Danilo. Hoje a gente fica na internet, eu estou com o meu podcast, eu tenho minhas redes sociais, você tem as suas também, com uma quantidade absurda de seguidores, mas naquela época não existia muito isso. Não. E quando você percebeu que estava dando certo, que estava bombando, como é que Givanildo se sentiu diante de tudo isso? Você disse, agora eu estou no lugar certo, agora eu vou ganhar dinheiro. Não passou não. O povo pensava que eu estava ganhando dinheiro. Sério, Giva? E até hoje nunca ganhei dinheiro, em termos de... Para ir e dizer assim, porque você sabe que hoje em dia as pessoas só vivem ganhando dinheiro na internet. Verdade. Né? O meu sonho é esse, viu? Depois, O meu sonho é esse. Eu também, né? Depois, quando eu era leigo, não só eu não, a galera, mas quem já militava na tecnologia, teve gente que ganhou dinheiro com a gente. Sério, Giva? Exato. Você não ganhou nada? Sem ser, porque aqueles, vamos dizer, aqueles vídeos que bombaram, que hoje a gente encontra os TikToks ainda Isso. com aquelas matérias minhas. Não foi eu. As pessoas que começaram a fazer isso e ganhar dinheiro. Depois a gente descobriu que tinha outras pessoas que passaram também com a gente e que foram mais espertos, entraram no YouTube primeiro. Criaram um canal com Exato, você e ganharam dinheiro. E todo mundo pensou que era a gente. Depois, quando a gente descobriu, acho que esse cara aqui ganhou tanto dinheiro e até hoje ganha. E aí não pode fazer mais nada. Jesus. Fiquei surpreso, porque eu pensei que você tinha ganho alguma coisa. Não. A única coisa assim que deu para ganhar, não era um dinheiro, um trocado assim, foi quando eu fui chamado para ir para esses programas que eu fui. O que é que acontece? Só era, não ganhava dinheiro não, é só, graças a Deus, só para divulgar o trabalho e automaticamente, ou seja, era despesa de hotel, de passagem, era tudo da empresa SBT. Mas eu fui uma vez, em 2009 eu participei de um congresso no Rio Grande do Sul, né, com vários atores. E o encerramento desse congresso foi comigo. Né? A gente encerrou, e aí foi onde eu ganhei até um dinheirinho, que eu até juntei outra coisinha que eu tinha, comprei meu primeiro carro, que eu não tinha. Foi isso. Mas o resto é só suando, trabalhando até hoje. Coisa boa. Tá bom de criar, então, um canal bacana e colocar aqueles vídeos antigos para você ganhar, para ser monetizado. Giva, mas me conta, dessas histórias que você foi para o Sul, tudo mais, São Paulo, visitou aí grandes emissoras, qual é a positividade, o momento mais positivo da tua carreira, no início, que você levanta a bandeira e diz, valeu a pena tudo que eu passei? Não, valeu. Sabe por quê? Eu vou dizer a você. Porque valeu em muitos momentos que eu passei. Porque valeu e tem momento que você me perguntou,
Você me pergunta, valeu? Valeu. Tem momentos, mas tem momentos que não valeu. Por exemplo, não valeu. O que foi? Eu me dediquei muito ao trabalho. Me dediquei muito ao trabalho que esqueci o crescimento dos meus filhos em casa. Entendeu? Hoje eu estou vendo o crescimento dos meus sobrinhos, mas dos meus filhos eu não me lembro. Porque praticamente eu vivia morando na delegacia, no mundo. Aí juntava, muitas vezes eu saía de casa 4h30 da manhã para ir para a rádio, emendava, só chegava às vezes no outro dia. Porque naquela época, por isso que eu sei minhas palavras, ele deu uma crescida muito grande, porque não tinha uma ocorrência que eu não fosse. Entendi. E o programa era terceirizado, mas e a força de vontade de mim, que era o repórter, que eu sempre gostei não é nem pelo dinheiro, mas para mostrar o trabalho, né? E os cinegrafistas, as pessoas que trabalhavam com a gente. Isso, muitas vezes, muita noite de sono eu perdi. Tanto é que hoje eu tenho, o que eu ganhei foi um bocado de comprimido, tá? Mas assim, foi válido, porque eu, graças a Deus, foi através dessa minha persistência, que hoje, graças a Deus, eu estou com o meu nome, né? Sim. E resultado disso aí, que hoje a gente está em outro programa. Está colhendo os frutos agora. Exatamente, líder de audiência, que é justamente por conta do que aconteceu. Quer dizer, esse lado positivo, o lado negativo, mas que trouxe o positivo. Mas quando eu digo negativo, é conta dos meus filhos e tal, hoje. Mas aí já estão tudo grande, 26, 22, E eu acho que eles 18. compreendem, viu, Giva? Porque, no caso, você é feito eu. Assim, quando eu entro num trabalho, ou é para executar um trabalho, eu me dedico, eu entro de corpo e alma. Eu acho que você também é igual a mim. Também. E seus filhos, independente, eles sabem, reconhecem que o que eles têm hoje, claro que você estava correndo atrás para mantê-los. É isso que eu ia dizer para você. Então, eles sabem que eu estava correndo. Graças a Deus, todos estão trabalhando. E eu digo, meu filho, trabalhe, né? Porque é através do trabalho, por pouco que você ganha e tal, mas é um trabalho digno. Eu sempre digo, você sabe que a gente que trabalha nisso aí, o povo diz, fulano é rico, fulano tem isso, fulano tem aquilo e tal. Não, de jeito nenhum, é impressão. Agora, mas é tão bom a gente trabalhar, ganhar aquele dinheirinho digno. Quando a gente vai dormir, a gente dorme com a cabecinha sossegada. E até hoje eu tô nisso, quer dizer, são 34 anos de rádio e 20 anos de televisão. Eita coisa. 19 anos. É porque a maioria das pessoas imagina que a gente trabalha com televisão, a gente ganha muito dinheiro. Pelo contrário, a gente trabalha muito e a gente se dedica demais. Então, como as pessoas veem a gente aparecendo em muitos eventos, imagina que tudo aquilo é nosso, quando na verdade não é da empresa. Exato. Mas, enfim, Givanildo já passou aí, a gente contou um pouquinho da história do rádio, como ele entrou no rádio, da ascensão dele que teve com relação ao Sem Meias Palavras, e que hoje vocês trabalham na mesma empresa, né? Givanildo, Edeilson e os outros repórteres, e ficou a tua marca do Sem Meias Palavras, que ninguém tira. E que hoje você está galgando oportunidades incríveis com o teu programa, que também é um programa de cunho policial, entre aspas, mas que também passa notícias importantes e que a gente vê você levando e conduzindo o programa de uma maestria tão bacana, claro, com a ajuda do boneco chato, né? Oi. Se ele me pegar e dizer que ele é chato, hein? Mas que assim, é uma parceria tão bacana daquele boneco e que você interagiu e pegou o boneco na veia, porque a gente pensou, muita gente pensou, que quando você assumisse o povo na TV, talvez não tivesse aquela interação com o boneco. E pelo contrário, você se tornou o tio que ele sempre quis ter. E aquele tio bom, né? E tio bom, que dá dinheiro, que ele engana. Exato. Né? De vez em quando ele fala alto. Desse jeito, tenta brigar com o tio. Eu digo, não faça isso. Dou presente dentro do estúdio, né? Mas é bom trabalhar com o boneco? É bom demais. É bom interagir com outra pessoa, principalmente com um boneco, uma criança, né? Porque a gente fica mais solto. É um programa, como você falou, polícia... entra, mas é um programa, a prestação de serviço, a dona de casa, o idoso que está em casa, a criança também, porque, Dia dos Pais, saí com meus filhos, fui para um restaurante almoçar e de repente um menino, acho que não tinha 8 anos não,
ficou olhando pra mim o tempo todo, e eu dando tchau e tal, não sei o quê. Aí o pai dele disse, ô Givanildo, ele tá perguntando se é o tio Giva. Olha pra ele. Foi te pedir 10. Por conta do boneco, né? Foi te pedir 10. Foi pedir 10, tá vendo? E assim vai, quando a gente passa nas ruas, ô tio Giva, cadê o Boquinha, né? Porque o Boquinha já existia há muito tempo, desde a criação do Povo na TV. É verdade. Começou com o Luiz Alberto, na época não tinha o boneco, depois o Dilson chegou e foi criado o boneco, né? Foi o Bocão e depois o Bocão sumiu, veio o primo Boquinha, depois o Bocão veio no lugar do Boquinha e assim vai. E tá aí o sucesso, graças a Deus. Recebi esse convite de surpresa, eu não esperava por isso, porque a gente já estava em outro programa. E o lado de polícia do Givanildo continua porque eu e a Adeilson, a gente já faz o programa A Hora da Justa há não sei quantos anos na emissora do rádio, né? É verdade. E mesmo eu estando no outro programa, mas a polícia a gente faz. Tanto é que muitas vezes eu passo na rua e o povo, Givanildo do Sem Meias Palavras. Olha. Entendeu? Por quê? Porque ficou aquela marca, né? E até hoje. Ô Giva, e diante de tudo que a gente vê na televisão e conhece um pouco da tua pessoa, que você é extremamente família, você gosta de pescar com sua mãe, que depois a gente vai entrar nessa história, mas no meio que você transita, nos bairros, que eu vejo que você muitas vezes deixa seu carro em casa e vai para a feira a pé, como que é essa tua aceitação? Como que é o pessoal, o povo, diante do personagem, ou não é personagem, ou é o próprio Givanildo? Como que é essa recepção das pessoas contigo? Ó, e o que chama a atenção é porque eu não mudei. Eu nunca mudei. Eu sou o Givanildo desde sempre. Aquele Givanildo extrovertido na rua, até no programa e tal. É claro que quando a gente está apresentando um programa sério, a gente fala sério e tal. Uma brincadeira é outra coisa. E na rua é a mesma coisa. É claro que para você ter uma ideia, de segunda a sábado eu vivo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, certo? Hoje, sábado, eu estou aqui porque veio especial aqui para ficar aqui e conversar. Mas hoje de manhã eu já trabalhei na rádio. Hoje não teve o programa, teve ontem, sexta-feira. Mas hoje de manhã eu já trabalhei na Hora da Justa. Fui na feira, meu pai é feirante, fui lá, passei em Dona Helena da Tapioca, comi uma tapioca, deixo meu carro em casa, vou a pé, muitas das vezes. E eu vou passando por Givanildo, opa, e aí para conversar, a gente conversa, e assim vai. É isso que eu gosto. Olha, você não sabe, eu sempre digo, não tem dinheiro que pague o carinho das pessoas. A gente chega num lugar e é bem reconhecido, a pessoa vai lá, abraça, chega uma pessoa, chora, eu não acredito, você é mais novo, você é mais bonito, não sei o quê, eu digo, são seus olhos, e assim vai. Isso é o dia a dia, isso é em Caruaru, em outra cidade. E às vezes eu tô até com uns amigos lá perto de casa, com um pouco eu chego. Eu gosto de usar um gorrinho da emissora, tanto do rádio como da televisão, ou um chapeuzinho, tá? Sempre foi assim. E vou lá, tomo uma cerveja, né? Tomo uma dosinha de uísque, de vodka, que sou filho de Deus. Quem é que não gosta de tomar, né? Uma coisinha, conversar com os amigos? É o Givanildo do dia a dia, né? E quando eu tô de folga, que pego, até peço a emissora assim um dia, um sábado, pego minha família, vou à praia, levo meus filhos, a esposa, pego minha mãe, boto dentro do carro, vou para Boqueirão, para Paraíba, pescar mais ela, nas férias pego ela, vou para o Rio São Francisco. É a vida do Givanildo, é essa. Agora, durante a semana, é só trabalho, casa, trabalho e casa. Só no sábado, no domingo que a gente sai um pouquinho, que é para desopilar, né? É bom demais. Givanildo, eu acho que, como eu sempre disse, né, o pessoal da televisão, tanto o nosso diretor, Carlos Humberto, como também o nosso diretor de programação, eles acertaram muito em ter... Você está gostando do programa? Muito bom, muito bom. Eu sempre comento... Eu estou aprendendo. Eu acho... estou aprendendo com Boquinha, com o povo de casa, porque isso é bom. O programa está dizendo o quê? O povo da TV. Eu me identifico com isso muito, sabe por quê? Porque assim, eu tô no meio do povo, quem faz o programa é o povo, né? A reclamação, é a falta de água, é a falta de estrutura que a gente cobra das autoridades. Não sou aquele cara que vivo assim, é claro, eu vou cobrar do poder público, do governo, disso aqui, mas é aquela questão de estar pegando no pé de um prefeito, de um governador, tal, não sei o quê. Não, a gente faz uma crítica construtiva, diz que errou, que faça isso, quando eles vão começar a fazer, vou fiscalizar.
E assim vai. É a vida de um comunicador, é essa, né? Eu acho bem bacana porque, assim, a forma de você cobrar dos meus públicos e as políticas públicas da nossa cidade e de outras também, é a sua educação e a sua gentileza em pedir. Que eu acho que os órgãos eles ficam até sem saber dizer não, pela forma que você executa o programa com maestria. E eu acho que você é aquilo que está no vídeo. Então, não adianta você querer colocar um apresentador que ele é fake news. Então, ele só é aquilo naquele momento que está na televisão diante das câmeras. Quando apaga tudo, você... Quando vê lá fora, é totalmente diferente. Né? Então, eu acho que não casa. Então, por isso que está aí o segredo do teu sucesso e, principalmente, as pessoas que gostam tanto de você nas caravanas, que vai voltar, né? Se Deus quiser. A gente está esperando aí. E os eventos que acompanham aí a TV faz, e a gente vai, participa. E nesses meses que vem por aí, vai voltar as caravanas nos bairros, com buquinha. E que o pessoal fica doido, né? Que vai visitar Exato, os bairros. tirar foto. Isso é muito importante, né? Eu gosto muito. Ave Maria, eu fico muito alegre quando eu vejo alguém que diz, eu era afim de conhecer vocês. E quando a gente, não só o Givanildo, mas também a Marcela, a Isabela, o Edeilson, todos os companheiros, você, Magrini, enfim, todos da casa, né? Acho muito importante. É uma TV tão popular que você vê que as pessoas, elas dizem o nome de tudinho. Elas já conhecem cada um de nós. Eu que trabalho sempre aos sábados produzindo para empresas, né? Que o meu programa é voltado para empresários. A gente, durante a semana, a gente vê isso que você está falando, as pessoas comentando, as pessoas pedindo para que a gente fale o nome delas. E isso é tão gratificante para a gente. Pelo contrário, a gente não fica com raiva, né? Que o pessoal pensa que a gente se sente bem quisto pelas pessoas. Mas, Giva, saiu do rádio, vai para a televisão, apresenta um programa que é muito bacana, líder de audiência. E como foi tua adaptação para a televisão? Foi difícil? Foi difícil. Começou pelo 100 meia, né? Como repórter. Certo. Eu era repórter de rádio, né? De coisa, como ainda sou, mas para você ter uma ideia, assim, para você se adaptar, olhar para a câmera foi difícil, não foi fácil não. Entendeu? Interagir com a câmera, né? Interagir com a câmera e tal. Aquele tempo que a gente tem do rádio, que a gente pode não pode deixar caco, né? Não pode deixar buraco. Na televisão, a gente já pode fazer aquelas firulas. Eu pegava o microfone, né? Na mão, e tal, baixava a cabeça, não olhava para a câmera. Não era assim? Mas aí depois eu disse, você, quando estiver em casa, pega um pente, uma escova, fica falando e olha pro espelho. Como se fosse a câmera. Exatamente. Eu fiz muito isso, tá? Tu acredita? E, assim, lá fora era mais fácil, na verdade, porque só é uma câmera. E hoje dentro do estúdio, 2, 3, para você se adaptar. Com o diretor. Com o diretor, gravando, por exemplo, porque você mesmo palavra, ele era gravado. Gravava, depois ia pro ar. Né? Que eu até cheguei a fazer muitas vezes, sabia as palavras, quando eu estava de férias, gravava, depois ia pro ar. Depois do ao vivo, aí é totalmente diferente. Errou, meu amigo, acabou-se. Você gosta mais do ao vivo ou gravado? Ao vivo. Eu gosto mais de ao vivo. Porque ali, e você sabe disso, você é um deles, que é mais fácil fazer televisão quem vem do rádio. Desse jeito. Não é? É verdade. De que fazer televisão quem começou na televisão. Não pega o feeling que a gente tem do rádio, porque a gente tem a criatividade, né? O raciocínio rápido, o buff e vamos embora. E quem trabalha com o improviso? O TP, né? Muitas vezes o TP faz apaga. E agora? Tem muita gente que apaga também. Já fui TPzeiro, viu? Já fui TPzeiro. Pronto. Muitas vezes, de vez em quando, apaga. Pra tu ter uma ideia. Acontece do pessoal passar rápido. Né? Quarta-feira mesmo eu tava lendo, vamos agora. Vamos falar dos 53 anos, né, de uma empresa de sapato aqui. Quando já estava lá em cima. Não, o TP acabou. Ficou preto ali. E aí? Só que eu já sabia. Esse texto todo dia eu leio e era já estava memorizado. Enquanto eu estava lendo decorado, aí depois ele voltou ao normal. Aí foi mais fácil. Já pensou? E muitas vezes, assim, você vai começar o programa, que tem os destaques, aqueles escalados, top, tudinho. Sim. Mas o bom é você sempre olhar o que vai participar de uma reunião com a produção, saber o que você vai falar. Sempre você dá uma olhadinha, ver o vídeo, né? Porque às vezes não dá tempo você ver a matéria, porque vai chegando em cima da hora.
Mas você ficar observando para ver o que você vai comentar. Isso é importante. Não é? Para quem tá fazendo faculdade agora, Giva, que tem muita gente que vai assistir esse podcast, o pessoal que está entrando aí em Sim, comunicação. deixa eu dizer outra coisa a Fica você. à vontade. Eu não sou jornalista, tá, gente? Eu gosto muito de dizer isso. Mas olha, eu vou dizer uma Eu coisa para sou você. radialista. Eu não sou formado em jornalismo. Mas- Eu gosto de dizer isso aqui, porque muitas vezes a pessoa está na televisão. Não, mas não. Eu disse isso a Ratinho. Ratinho disse do mesmo jeito. Eu disse isso. Todo mundo perguntou, né? Porque quando o cara. O que é que vem na mente das pessoas? O cara que está na televisão é jornalista. Jornalista. Nem sempre. Eu sou radialista. Eu gosto de dizer também que eu sou radialista, embora eu tenha feito a faculdade, que não serve de nada. É. Entendeu? Porque tu sabe que É porque na época, quando eu fazia, né, não tinha. paguei um absurdo na faculdade. Você vê hoje, infelizmente. Todo mundo é jornalista. Tão bonita, né? Você vê hoje, tem o quê? 5, 6, 7, 8 pessoas fazendo. Quem era o custo de jornalismo como era, né? Verdade. É questão de dinheiro também, não é essas coisas. Se você não vender, né? Você não tem um aparato melhor em questão financeira. Você tem que vender. É onde está o dinheiro. Desse jeito. Foi o que me chamou a atenção no jornalismo. Quando eu fui fazer jornalismo, que eu já era radialista, e eu fui para o jornalismo com esse intuito de aprender um pouco mais, de me embasar um pouco mais para poder chegar na televisão. Né? Que o meu sonho era chegar na televisão. E cheguei através da TV Jornal também, TVI na época. Mas, para o pessoal que está na faculdade, que vai assistir o nosso MouraCast, qual a dica importante assim que você daria, Giva, para esse pessoal que está com uma sede enorme de trabalhar na televisão, imaginando que televisão vai deixar todo mundo rico? Não, a primeira coisa que eu digo, principalmente com o estagiário, quando chega, você sabe que lá tem, e eu aprendo muito, tá? O estagiário eu aprendo muito. Com certeza. E eu tenho muita humildade de chegar aqui, ver um texto e não entender uma palavra. O que é isso aqui? Eu pergunto, eu aprendo com os estagiários, com as pessoas novas, como elas aprendem com a gente. Primeiro, quem vai fazer jornalismo tem que saber o que quer, né? Se você quer ser um apresentador, se você quer ser repórter, se você quer trabalhar nos bastidores, se você quer editor, produção, tal, essas coisas. Porque eu vejo no dia a dia, não, eu vou fazer jornalismo, e às vezes não sabe nem o que é que quer, né? Tem gente que se adapta mais como editor, como produtor, como repórter, como apresentador. Eu conheço muita gente que diz, eu estou na produção, mas eu quero ser repórter. Sim. Eu acho que a pessoa antes tem que ver direitinho. É claro que chance todo mundo tem. Bom, tá fazendo, tem oportunidade de trabalhar, começar a estagiar numa emissora, mostre aquilo que você tem. Agora tem que ser decisivo, saber o que você quer, né? Porque é muito importante. Tem vários, tem a comunicação, tem outros, a questão de marketing, tem muita coisa para você fazer. Eu não sabia logo no começo de rádio, porque eu gostava muito de rádio, eu ligava e tal, não sei o quê, porque eu gostava muito de conversar, falar com as pessoas, e fui me adaptando. Tanto é, cheguei onde eu estou. E assim vai, sucessivamente. Mas o importante é você. Você sabe que não ganha dinheiro, ganha se você vender o produto, não é verdade? E aí é o seguinte, eu tô aqui, tô na rádio, tô na televisão, tal, não sei o quê, mas se a gente não fizer uma coisinha fora, o dinheiro é muito pouco, né? Isso é em todo canto, não só é aqui em Caruaru não, então mais em São Paulo, mas o custo de vida lá é alto também. Muita gente perguntou, rapaz, tu não tem vontade de ir para Recife e tal? Sim, mas se eu tô lá em Recife é a mesma coisa, se não for pior. Deixa eu aqui, é a minha cidade natal, já tive convite e tal, não sei o quê, para a rádio principalmente, mas eu estou aqui. Enquanto a empresa me quiser, eu estou aqui, né? E se não quiser, não tem problema. A gente faz qualquer coisa, né? Eu penso igual a você. Giva, dessa história toda, da tua vivência, da tua passagem pelo rádio, pela televisão, qual o momento que te deixou mais feliz no meio do rádio ou da televisão até hoje? Feliz e ao mesmo tempo com medo. De quê? Um caso que chamou a atenção, eu até cheguei a dizer, até o Danilo Gentili. Foi o seguinte, eu estava gravando Sem Meias Palavras com o Edeilson, né, que era no Paládio na época, para ser apresentado de 1h da tarde. A gente estava terminando de gravar meio-dia, 10 e 12 horas. O que é que a gente recebe? Um telefonema da polícia lá de Toritama, pedindo para que a gente fosse para lá, porque tinha uma família de refém e só soltava se o Givanildo do Sem Meias Palavras estivesse lá
para soltar esse pessoal. Caramba. Veja que situação. Aí a adrenalina, aquela emoção. Meu amigo, eu disse, como é esse negócio? Eu vou, mas eu não pensei duas vezes não. Vamos embora. Cheguei lá em Toritama, eram 2 indivíduos. Um fugiu e o outro ficou dentro do apartamento em cima. Era um pessoal de facção que tinha com tecidos, essas coisas. Confecção lá em Toritama. A rua completa. Chegou lá eu e Marcelo Siqueira. Marcelo, lembro. Cinegrafista, né? E a gente chegou lá. Vamos pra lá. Disse, ó, Givanildo chegou. Tá, cadê ele? Tô aqui. Aí ele disse, Givanildo, olha, eu tô aqui porque eu quero dizer a você que eu só chamei porque eu acho que eles vão me matar. Eu digo, não, ninguém vai matar você aqui. Quem foi que disse? É por isso que você... E assim, meu amigo, o coração chega a fazer assim. Mas assim, nunca pensei, mas eu tava querendo ir lá, entrar, parecia aquele super-herói, sabe? O que vinha, parece que subiu alguma coisa assim na cabeça que disse, não, mas não se preocupe não. Aí quem tava negociando era um sargento, eu até esqueci o nome dele, ele é aposentado hoje, foi o pessoal do 24º Batalhão lá de Santa Cruz que tava militando lá em Toritama. O cara disse, ô Givanildo, eu digo, pronto, você quer o quê? Disse, eu quero que você venha até aqui. Eu digo, vamos fazer o seguinte, libero a arma, libera as munições que eu vou até aí. Você traz um colete? Eu digo, trago. Eu nem pensei em colocar um colete em mim. Nossa. Aí eu digo, vá, você tá com a arma aí, que revólver é esse? Um 38. Descarta. Aí digo, vá o seguinte, abra ele, quer dizer, abra o tambor, tira as munições, jogue. Ele jogou as munições. Tem quantas munições? Tem 5. Pronto. Joga as 5. Jogou. Eu com um policial, né? E muita gente atrás. E ele com ela assim e olhando pra mim lá. Eu digo, joga o revólver agora. Aí ele jogou. Quando ele joga o revólver, aí eu digo, eu vou pra aí agora. Aí lá vai eu com o microfone na mão, com o colete e Marcelo atrás me filmando. Eu digo, pronto. Aí cheguei perto dele e o policial, não, mas o policial vai atirar. Vai atirar não. Se agarra em mim. Aí ele se agarrou em mim e eu peguei a menina e botei. Agora solta a menina. Ele soltou, pronto. Aí comecei a entrevistar ele. Aí foi na hora que outra emissora de televisão botou também. Aí naquele momento ele foi preso. Não sei se isso tá com uns 10 anos mais ou menos, né? E naquele momento ali, quando ele foi preso e tal, graças a Deus ninguém ficou ferido, ele se entregou, aquela coisa toda. Depois, meu amigo, eu digo, que danado eu fiz? Que veio pra aí. Que adrenalina. Loucura. Adrenalina, exatamente. O que é que acontece? Eu olhei assim, aí quando eu vou descendo e o povo, ó. Caramba, é um ato heróico, né? Não deixa de ser. Quer dizer, foi uma coisa que chamou muita atenção. Alegria, né? E depois, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, fiquei com medo, né? Imagina. E depois teve outra situação em Cachoeirinha, mas aí ele quis a imprensa e foi eu e outras emissoras, tal. Mas ali foi comigo. Porque o Sementes pra lá naquela era sucesso, era cara. Assim. Era o quê? 80%, enquanto que a outra emissora era lá embaixo. Ainda hoje Adeilson fala, né? É. Lembra na festa quando ele falou, né? Tudo mais, né? Exato. E para você ter uma ideia, porque tudo muda, né? Muda o programa, o estilo agora é totalmente diferente, não pode mostrar muita coisa, né? Uhum. Tem o abuso de poder, da própria segurança pública, que não pode estar assim. E a gente vai de acordo com o que manda o figurino, né? Como diz o outro. Desse jeito. É. E nesse teu tempo aí tudo mais, um momento triste que você vivenciou? Não, triste foi justamente... Nunca passou, não? Não passei. Triste foi aqui. Triste assim, vendo as tristezas de mãe, de pai. Dói, né? Dói. E principalmente você vê um filho morto e o pai em cima, assim, todo ensanguentado, que o filho não tinha nada a ver, que um malandro, por safadeza, matou o menino. Seu menino fazia absolutamente nada. Foi um caso de um funcionário da CELP, que é da Vila Kennedy, que foi um caso aqui na Vila Kennedy. Lembro. Você lembra? Lembro sim. Que o menino saía do colégio, estava descendo do ônibus e foi abordado e o cara terminou matando. O pai em cima e botou sangue. Aquilo ali foi um desespero muito grande que todo mundo chorou. Nossa. Né? Esse caso dessa mulher agora, que foi assassinada recentemente com a filha. Pô, todos
eu não acompanhei, mas eu me senti ali, sendo membro da família, ali, relembrando outras situações que eu passei. Tanto é que no sepultamento, alguns cinegrafistas, repórteres choraram, né? Com coisas absurdas. Enquanto não mudar essa lei nesse Brasil, vai continuar fazendo a mesma coisa, acontecendo a mesma coisa. Ou pior. Ou pior, exatamente. Ô, Giva, mas eu vou até te fazer uma pergunta que eu sempre tive vontade de perguntar. Quando vocês estão apresentando os programas policiais, né, tudo mais, hoje, quando eu vejo você apresentando o TV Jornal Notícias, que às vezes vem um pouco carregado, né? Ontem foi sexta, né? Eu acompanho. Quarta-feira, você falando do menino de Belo Jardim e também da mãe da filha, né? Exato. E aquela energia, aquela carga, o que é que você faz? Porque você deve sentir algo, deve sair cansado demais, né? Depois que termina a apresentação, né? A gente fica... Porque suga você, fica né? carregado, porque ali tá o Givanildo dando a notícia, mas ao mesmo tempo ali, quando a gente tá dando a notícia, a gente vê a situação, as coisas que podem ser mudadas nesse Brasil. E a gente vê assim, tá vendo? A mãe não volta, a filha também não volta, que covardia. Quando a menina chega da igreja, quando vê a mãe e ainda ser assassinada, estuprada, e um caba desse ser preso, ele não pega 10 anos. Verdade. Ele está de volta à sociedade. E quem morreu foi embora. Quer dizer, assim, e isso é de tristeza, querer a gente reclamar, e não ter uma pessoa, um político desse, que mude isso. Eu digo, esse é o primeiro, não vai ser o primeiro, não vai ser o último. Vai continuar assim para pior. Entendeu? É isso. Aí eu me transformo ali. E a gente quer dizer tanta da coisa, sabe? A gente se sente e querer dizer que muita gente, às vezes, quando me vê na rua, Givanildo, eu queria dizer aquilo que tu dissesse. Mas tu disse, eu fiquei, entendeu? E a gente tem que se controlar. Direitos humanos não pode. Exato, né? Não pode. Mas assim, eu fico me perguntando, até eu estava comentando com um colega meu, falando a respeito dessa questão. Aí entra advogado, entra pessoas que dizem que na própria Constituição tem a cláusula pétrea, né, que não pode ser mudada, que justamente era para que o Brasil tivesse a prisão perpétua, e que eu acho que é uma coisa que deve ser mudado, deveria ser mudado. Mas se eles quiserem, eles mudam. Mas não tem força política, porque Exato. Eu acho que os políticos hoje, eles estão só preocupados com o bolso, porque Exato. não legislam nada, não fazem nada pelo povo, e o povo também não faz nada. Agora, lei para evitar eles entrar no escândalo, eles querem criar, Com né? certeza, para Eles apagar criam, tudo, né? Exatamente. Para apagar tudo e eles se tornarem santos. Exatamente. E até para uma lei para aumentar até o dinheiro dele. É de uma hora para outra. O cabo que ganha um salário mínimo é uma dificuldade tão grande para aumentar, né? E para eles, né? E bastante, né? Enfim, mas aí, Giva, passando esse tempo todo mais da televisão, do rádio, essas informações tão bacanas que a gente está conhecendo um pouquinho mais de quem é Givanildo Silveira. Isso é só um pouquinho. Um tiquinho. Porque se a gente for falar as brincadeiras, as histórias, meu amigo, é para a gente passar aqui uns 2 a 3 dias. Viu? Então, já que você está falando das brincadeiras, das histórias, um ponto hilárico de ter acontecido na tua vida, na tua carreira de jornalista, buscando informações policiais. Conta pra gente. Deve ter acontecido várias. Tem muitas, até com os próprios personagens que Aquele personagem que te colocou em rede nacional mesmo, eu não lembro o nome dele, mas foi o Jeremias. O Jeremias. Pronto, ali também, que na verdade, Moreira, pra mim não achei essas coisas todas não, mas foi uma coisa tão natural que tinha melhor. O outro ali já tá rindo, então foi, viu? Porque tinha coisa melhor. Eu já fiz várias matérias, por exemplo, aquela da chinesa, Lapaliga, né? Sim. Não sei se você lembra. Né? Tem aquela que dizia assim... e o tira-gosto é linguiça, pia, ou pipoca, pia. E tinha outro que disse... tem um que diz assim... você bebeu o quê? Bebi cachaça. Só de latinha. Quer dizer, teve outra da tilanga, né? Queria pegar na tilanga, aquela coisa toda que eu dava pulo. Chegou e outras que eu fazia, eu chegava o casal brigando lá, eu deixava eles estavam brigando, eu fazia um conselho, dava conselho aos dois, depois não precisava mais passar pela delegacia, se beijava na boca da delegacia, depois ia embora. Coisa que a gente fazia isso,
E hoje... Era o cupido. Exato. Quantas vezes ele já fez, né? E chegava muito... E história, acaba dizendo que era Jesus, e assim, é muita coisa, né? E fora, chegava no... Quantas vezes eu cheguei ali no Monte Bom Jesus, matava gente pra lá, e eu subia. Muitas vezes eu subia lá sem a polícia chegar. Caramba. Já sabia informação, chegava lá. Já era bem quisto. Tinha algumas figurazinhas ali. Eu disse, aê, Givanildo Silveira, vamos tomar uma daqui a pouco. Oxê, quando terminava de fazer a matéria, bota uma lapada pra mim. Sério? Quem tomava uma lapada era eu. Era assim. Já saía calibrado. Não, dá uma lapadinha só no puxão, o cara ia ficar bêbado, né? Mas era retado. Sempre foi assim. Era, à noite, menino. E quando era o São João? Lembra do São João? Lembro do São João. E a gente entrava lá daquele forró da Noicocó, no forró do Camarão, era forró ali Ali atrás. não era o personagem, era Givanildo mesmo. Era Givanildo mesmo. Não, mas era Givanildo fazendo sem minhas palavras, porque na sexta-feira a gente não fazia uma coisa hilária. Sim. Sempre botava uma brincadeira, né? Uma cebolinha. Uma cebolinha, comia cebola e tal. De onde vem essa... Desde os 11 anos. Você Sempre gosta gostei de cebola? Nossa. Desde os 11 anos. Morava no Vassoural, me lembro quando fosse hoje. Eu gostava muito de comer feijão, sem farinha, arroz. E a cebola. A cebola, ovo e coentro. Era o que eu comia, desde os 11 anos. Mas nunca te prejudicou, não? Não, eu parei um pouco. Ainda como cebola, mas Certo. não como eu comia antes. Eu tive um problema gástrico que não foi pela cebola. Tem muitas coisas, porque a gente que come ligeiro, não mastiga bem, né? Teve um problema gástrico, passei por um tratamento e tal, diminuí um pouquinho, mas hoje eu ainda como a cebolinha. Não tô comendo como eu comia. E a mulher também, em vez em quando faz. Porque o bom da cebola é você partir ela e comer. Ela crua, sem passar ela porque o bom é aquele carimbo, aquele leitinho dela, que é o gosto. A mulher vai, bota debaixo da torneira, tira o gosto da cebola. Tirou o gosto. Tirou o gosto. Toda vez minha mulher faz isso. Aí eu vou pra casa de mãe no sábado. Mãe faz do jeito que você gosta. Mãe pega aquela cebola, a cebola dela é menorzinha, parece uma maçãzinha. Ué. Aí tira ali, eu como se fosse uma maçã. Uma vez por semana, né? Pode. 2, 3, na hora do almoço, ela prepara uma galinha, um bife, que eu vou te dizer. Caraca. E assim vai. E a vida de Givanildo, eu vivo do mesmo jeito, meu amigo. É claro que hoje a gente tem outros afazeres, né? Eu também sou produtor da Rádio Jornal, do programa Hora da Justa, que a gente faz, né? E tem que ter tempo para fazer também. Qual é eu saio de casa às 5h30 da manhã, chego quase 2 horas da tarde, tomo um banho, almoço, demora um pouquinho, vou dormir. 7 horas da noite eu me acordo, vou pro computador preparar a Hora da Justa e tal. Muitas vezes vou dormir meia-noite, 11 horas, 10 horas, mas 5 horas da manhã eu tô acordado. Que legal. Isso de segunda a sábado. Ô Giva, e o rádio? Como é que você analisa hoje o rádio, mesmo diante de tanta tecnologia? Como é que você enxerga o rádio para o futuro? Rapaz, o rádio hoje, eu pensei, como eu disse no começo, eu pensei que o rádio hoje seria o quê? Ia acabar, mas não. O rádio hoje é uma televisão muito bom, não vou dizer. Agora eu tenho saudade do rádio AM. Aí você diz, mas Givanildo, por quê? Um mono, som ruim. Eu digo, ainda hoje tem gente lá no Cafundó, acredito, que não tem uma internet, que não tem mais o que escutar. Aí, mas por quê? Porque o rádio AM morreu. Verdade. Não é verdade? O rádio AM morreu. Eu conheço gente. Aqui na zona rural, não vou longe não. Zona rural do Caruaru. FM, frequência modulada não chega Não, nesse... não chega. E outra coisa, e aquele radinho da casa de vovô, da casa de titi no sítio. Motorrádio. Aquele rádio grande de 6 faixas. Desse jeito. Morreu, tá pegando que rádio agora AM? Nenhum. Não tá mais. A última agora aqui foi a gente. Não é verdade? E chegava longe. Eu pegava meu carro, saía de Caruaru. Até esse ano eu fiz. Fui nas minhas férias. Fui, sabe pra onde? Pro Rio São Francisco. Eu fui pra Itacuruba, na divisa com a Bahia. De um lado, Itacuruba, Rio São Francisco, do outro, Rodelas, na Bahia. Eu tava ouvindo a Rádio Jornal Caruaru dentro do meu carro, local. A gente, quando chega aqui, pertinho, vai-se embora. Agora o som é legal da FM. Quem tem o aplicativo, quem tem internet, legal. E quem não tem? E quem não tem? A saudade é isso. Agora que modernizou,
Hoje é outra coisa, até para trabalhar é outra coisa. Em tudo. Informação a internet traz, você vai clicar lá. É muito bom. A vantagem é muito boa. Agora, o que falta também, porque o rádio hoje não está como era antes. Pelo menos existia uma fiscalização. Porque hoje todo mundo é um radialista. Todo mundo pega um microfone e fala o que quer. Todo mundo hoje chega no seu Facebook, tem um Facebook, tem um Instagram, ele faz um rádio e uma televisão. Fala o que quer e fica por isso mesmo. Quem esteve aqui falando a respeito disso foi seu irmão gêmeos, né? Pronto. E Dilson, ele falou pra gente com relação ao São João aqui de Caruaru, que o pessoal no São João, todo mundo tinha um celular, um microfonezinho ligado, que agora inventaram essa história, Exato. né? E ali todo mundo fala o que quer. Fala o que quer, exatamente. Sem um pessoal para ter uma fiscalização. Não tem noção do que diz. Do que está falando. Exatamente. E fala coisa que não existe. Exato. Aí, justamente, fala o que quer. Fala né? o que quer. Aí o pessoal, não, vamos colocar a mordaça no jornalismo e no rádio. Deveria colocar nessas pessoas. Exato. Esse tal de fake news que tá demais, cara. Entendeu? A gente não vê punição em nada. Isso aqui é a verdade. Eu tava vendo aí. E muita gente, viu? E muita gente que liga nas coisas e vai do mesmo jeito. E vê ali, compartilha. Não procura nem saber. Não, é compartilhar. É compartilhar. E não são punidos. A partir do momento que uma pessoa dessa for punida, eu acho que para. Servir de exemplo. Exato. Oxe, eu vejo aí o cara, eu digo, mas o que é aquilo ali? Menino, o cara dizendo coisa com coisa. Mentiras tal, o não sei tempo o que, todo. mostrando nas redes sociais, tudinho. Mas também Agora, eu acho que vai eu fazer? Vai tu fazer? eu acho também, Giva, que isso é parte daquele pressuposto que diz, eu me incluo também, somos brasileiros que não estudam, que têm preguiça de ler, É verdade. entendeu? E que não têm formação. E aí acha que com o celular na mão é o dono da verdade e que pode fazer o que quiser. Exato. E aí quem perde é a notícia, entendeu? Porque se propaga de uma forma tão maior do que a verdade. Ô, Giva, mas vamos mudar de assunto, porque política não dá em nada, não leva nada a gente mesmo. Com relação à tua mãe, sua mãe é sua companheira, né, de pesca. Como é que surgiu essa vontade aí de levar a mamãe pra cima e pra baixo? E mamãe é porreta, que mamãe vai, né? Exato. Mamãe vai fazer o quê? 73 anos, agora em novembro, né? Minha mãe foi um pai, foi uma mãe, foi tudo pra gente. Quer dizer, mãe, além de ser mãe, pai. Sim. Porque aos 6 anos não deu pra viver com meu pai, ela se separou, né? Eu tinha 6 anos. Minha irmã tinha 2 anos, meu irmão tinha 30 dias de nascido. E aí ela foi batalhar, né? Foi morar na casa de uma tia, de uma irmã, né? Depois veio meu avô do sítio, deixou o sítio, que era viúvo, minha avó tinha morrido, e alugou uma casinha no Vassoural e veio tomar conta da minha mãe com a gente. E tinha uma irmã dela, que era mais velha, morou com a gente, criou a gente. Criou a minha mãe e criou a gente também. Entendi. E depois meu avô morreu, minha mãe arrumou emprego, trabalhou com política, entrou na saúde, né, entrou no Estado e foi criando a gente, criando, graças a Deus. Hoje ela é aposentada, né, da saúde, tem a casinha dela na Rendeira, minha irmã mora com ela, é solteira, meu irmão casou, tem eu, né, eu tenho 3 filhos, estou no segundo casamento, primeiro infelizmente não deu certo, né, mas cada um pro seu lado, não tem nenhum problema. Tenho um filho com 26 anos e tem agora mais 2 desse segundo casamento. Estou com 23 anos de casado, graças a Deus a gente divide as coisas, minha esposa trabalha, aliás, é aposentada, né, nova, agora com 50 anos, se aposentou e professora, né? Sim. Aí eu disse, tá vendo? Eu deveria estar assim, feito você, quem mandando estudar? Senão eu estava aposentado. Eu só vou me aposentar daqui a 11 anos, cara. Eu tenho 34 anos de contribuição, 51 anos de idade e ainda tem mais 11 anos pela frente. Eu digo, tá bom, fazer o quê? Nem falo, quando eu entro naquele aplicativo .gov, né, que eu vejo lá, quando eu vou me aposentar, eu digo, meu Deus do céu, será que eu vou estar vivo? Rapaz, eu estou dizendo a você, não brinque não, porque eu estava dizendo, né, bicho, é muito trabalho. Mas olha, tá bom. Porque é o seguinte, se eu me aposentar hoje, eu vou continuar trabalhando. Eu também não paro, não. Não paro, não. O trabalho da gente é tão corrido que a gente não para. Até nas minhas férias mesmo, quando eu saio. É feito bicicleta. Se a gente parar, a gente cai. Eu não sei ficar dentro de casa, não. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer qualquer coisa. Quando não tenho o que fazer, eu vou lá pro quintal lá de casa.
Aí planto. Eu vejo. Eu tenho umas plantações lá. Devo fazer, fico lá plantando e tal, brincando com meu cachorro e tal. E assim vai, vou pescar, pego minha mãe, pesco. Pronto, aí depois minha tia morreu, que morava com ela. Minha mãe ficou um pouco deprimida e tal, não sei o quê. E vamos sair, mãe. Ela, quando era pequena, gostava de pescar. Então, pronto, a gente foi criando gosto, tal. E a gente sai por aí. De vez em quando não sai, ela sai com os amigos, vai pescar. Entendeu? Recentemente, meu tio pai, que o outro irmão dela morava com ela, faleceu. Tá também, assim, um pouco deprimida. Mas a gente vai lá, conversa, tal, saio. Semana mesmo domingo mesmo, vou pegar ela, vou pra uma fazenda de um amigo da gente, que fica depois da Coab 3. Vou levar ela para pescar umas tilápia, né? E daqui a 2 semanas vou pegar ela, vou levar para o Buqueirão. E em janeiro a gente passa 10 dias no Rio São Francisco, dormindo na beira do rio. Caramba! História de pescador. Uma história de pescador, diga a você. Não é mentira não, viu? Sim, a gente lá. pesca. A gente pesca porque tem peixe. Porque diz que é história de pescador, o cara que é pescador é mentiroso, né? Um pouco, né? Mas eu digo uma coisa a você. Lá no Rio São Francisco, até quem não sabe pescar pega. É mesmo? Porque eu nunca vi tanto peixe. Só que o cabo for ruim mesmo que não gostar. Agora, para pescar, tem que gostar. Já viu a assombração na beira do rio? Não. Vi não. Porque eu vou dizer uma coisa. Você sabia que pescaria não é para todo mundo? Sim, eu mesmo tenho paciência. Pronto. Você disse uma coisa, paciência. Eu não tenho paciência. E eu tenho. Eu, quando era pequeno, o papai me levava para pescar, né? Botava lá um negócio no anzol. A primeira vez que eu fui jogar, eu esqueci, joguei, deixei o dedo aqui. O anzol veio buscar meu dedo. Aí eu fiquei com a vara desse lado. Pegando teu dedo. Pegando meu dedo e eu gritando e puxando o meu dedo. O anzol bem afiado, né? É porque eu não sei como é que o anzol tava aqui, pegou meu dedo. É porque quando você for jogar, ele veio. Na jogada aí, ele vai. Pronto, então desde esse dia... Já pegou comigo também. Mas assim, já chegou. Eu chegar numa pescaria 6 horas da manhã, dá 6, 7, 8, 9, Nada. 10, 11, nem beliscar. 12, quando é 1, 2 horas começa a beliscar. Mas aí come o peixe? Como? Às vezes depende do local. Tem aquele que você pesca e devolve. Né? Mas aí, em todo canto que eu vou, a gente vai, pega e traz para casa. Por exemplo, recentemente eu tive no Congo, na Paraíba, que é a terra da minha sogra. Aí tem um rio São Francisco, passa por lá. Por trás da casinha lá que ela morava, quando era mais nova com a mãe, e aí é a casa do primo dela. Eu fui para lá. Pra você ter uma ideia, é um pescador que não sabe nadar. Eu não sei nadar. Eu tenho colete. Toda vez quando eu vou de colete. Eu não sei nadar. Tô dizendo a você. Agora, quem gosta de pescar tá aqui. Não levei minha mãe, porque... Mas também não é afoito, né? Não, sou não. Eu tenho porque tem essa história, né? Mamãe disse que tem essa história. Mas sabe por que foi? Porque eu tive... Quando eu tinha meus 13 anos, eu tinha o marido da minha prima, ele era caminhoneiro. Aí ele chegava... E a gente aproveitava para ir para a praia. Ele pegava uma lona, botava num caminhão e a gente ia, aqueles farofeiros, sabe? Sim. Que saía de madrugada, do sábado pro domingo e ia para lá, ia para São José. Aí chegava debaixo daqueles coqueiros, parava o caminhão, cada um levava uma marmitinha para comer, né? E eu tinha uns primos que era muito afoito, né? Quando você falou de afoito, eu me lembrei. E na beira da praia lá, não tem aqueles barcos que amarram com uma corda? Sim, sim. Que às vezes aí dá o vento, aí a corda vai e leva. E eu subi num daquele, eu e meus primos, ali na beirinha e tal, tudo certo. Aí foi dando e a corda andando, e ele andando. Meus primos começaram a pular e eu fui pular. Quando eu pulei, afundei. E fiquei assim, ó, eu ia morrendo afogado. Foi que esse meu primo, caminhoneiro, foi lá e me puxou. Desde esse dia, nunca mais eu quis saber de água. Quando eu vou, é da cintura para baixo. E olha lá, demais. Gosto de ficar numas pedrinhas assim pescando. Mas para entrar em água, para ficar de jeito nenhum. Certo. Para você ver. É vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Giva, com relação ao programa O Povo na TV, tua vida, novos projetos, o que é que tu tem de novidade para o telespectador do MoraCast? Olha, o que eu tenho assim é o seguinte, porque como a gente começou agora há pouco, né, que não é brincadeira não, um desafio danado. Você tá, quando a gente estava começando a engrenar no TV Jornal Manhã, já é sucesso. Mas nem se preocupe, porque assim, o desafio foi dado e está sendo cumprido com maestria. Porque na verdade, exato, aí para você ter esse desafio, todo dia a gente aprende, todo dia a gente erra, a gente senta, a gente tem uma reunião antes, tem uma reunião depois, para ver o que foi de bom, o que foi de ruim, para melhorar. A gente pede o que a participação do telespectador também. O que tem de novidades é
cada vez mais a gente mais perto do telespectador, né? A TV Jornal, você sabe que é a cara da gente, como se diz, Verdade. né? Dá orgulho de trabalhar ali, né? Não é, porque a gente tá pertinho. Não é aquele povo engomadinho, né? Não. Porque não tem um povo engomadinho, Não né? faz parte da E gente, não faz não. parte. Não, isso não é a cara da gente, Justo. né? Exatamente. A gente é a cara do povo, a gente tá lá no meio do povo. Se eu pudesse fazer o programa no meio da rua, Eu acredito. não é verdade? Eu sempre... E ali, quando E vai daria pras audiência, caravanas, muito bom, com a participação de todo mundo, né? E a gente tá com outros projetos de cada vez mais a participação do telespectador. A gente já tá botando, a gente tá ligando para o povo participar de casa, mostrar a pessoa em casa acompanhando, mostrar almoçando. Vejo né? a ligação que você faz Exato. com o pessoal, né? Não é? Fica tão bonito, interativo, né? É. Você entrar na casa do pessoal na hora do almoço. Exatamente. É muito amor, é muito E carinho hoje por o nós. programa O Povo na TV, ele mudou muito, né? Porque ele tá dando mais oportunidade à população. Tá dizendo tudo, O Povo na TV, um programa que é do povo. O povo é que faz o programa. E mãezinha, viu, todos os dias, mãezinha tá assistindo você e Dona o Elza, Dona né? Elza. Muito bem. Olha, é incrível. Quando assiste Marcela, emenda você, emenda você minhas palavras. E eu digo, mamãe, a senhora não se cansa de assistir? Não, filho, não. Já estou aposentada. O meu só chega no final do mês, já estou aqui em casa. O tudo certinho que é já. que eu vou fazer? Vou assistir. É. Mas a senhora está certa. Eu é que tenho que trabalhar. Mas é isso. E a vida é assim, a gente vai, tem novos projetos por aí. Agora em outubro, novembro, conversando com o nosso Diego. Tem outros quadros que vão estrear, aos pouquinhos vão estreando. Tem agora, vem aí o mês das crianças, né? O Boquinha também vai para as escolas, já está fazendo. Tem um programa legal. E tem muita coisa. Daqui para o final do ano tem. E já o pessoal já está estudando projetos para o próximo ano, né? Amém. Giva, fica aí o microfone para tuas considerações finais. Quero agradecer a liberação do pessoal da televisão para você ter vindo aqui, né, conversar comigo. E estou muito feliz. Conheci um pouquinho mais da tua história, conheci um pouquinho mais do quem é Givanildo. Por isso que eu me identifico com você, que você é esse cara do povo. Esse cara sem máscara, entendeu? E é natural, é alegre, é contente, de bem com a vida. Isso é tão bom, velho, passa energia tão boa. Oh, coisa boa. Eu queria agradecer a você, toda a sua equipe, o pessoal do MoraCast, né? E é importante, assim, eu Pode gosto... ser Morafest também, viu? Pode que ser hoje foi uma festa. Foi logo no começo, eu fui começar aqui a fazer... Hoje foi uma festa. MoraCast. MoraCast. Mas, mas eu gosto disso aqui, você é também uma pessoa sensacional, um cara, não é de hoje que a gente se conhece, né, de muito tempo, e você também não perdeu o seu perfil, sempre foi o mesmo, né? Pra que mudar, né? Pra que, rapaz? Pra que mudar? Ali é só um emprego. Às vezes é que o povo bota na cabeça, mas quando conhece a gente... Quer ser estrela demais. Não dá, né? Dá. E aquela velha história, o que eu digo, ó, por mais que a gente, é claro que a gente trabalha, a gente precisa de ter o dinheirinho para a responsabilidade da gente, mas faça por amor. Com certeza. Né? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer um pouquinho por amor. Se você faz um pouquinho, se puder, faça mais. Se você hoje não é o dono, não é seu dono, não é? Então, é claro que você tem que ajudar. É feito, eu digo assim, se eu puder ajudar, beleza. Atrapalhar, jamais. Não. E carregar duas caras, querido, uma pra mim já é tão duas, fica uma coisa pesado que eu demais. sempre digo no finalzinho do meu programa, que é o momento, lembre-se, o momento passa e a vida continua. Humildade acima de tudo. Quando eu digo humildade acima de tudo, porque essa palavra é muito importante. É muito importante. Humildade. Para quem entende. Para quem entende, e não é para todo mundo, não. É A verdade. pessoa tem que nascer com humildade. Não queira ser. Não. Você tem que, eu acho o seguinte, não tem momento que a gente é gente popular e tal, não sei o quê, mas não tem hora que a gente tá conversando, a gente diz uma palavrinha e diz assim, eu acho que essa palavrinha não combinou comigo, não. Não é. Isso não tá... Eu disse isso, mas toca na hora. Verdade. Não é uma coisinha assim a mais que isso não combina com a gente. Então, é por aí. Se você... Porque a nossa essência é diferente, né? Exato, Giva? E assim, até a nossa raiz, ela nos critica quando a gente tenta ser algo que a gente não é. Não querendo ser melhor do que ninguém, mas é tentando sempre entender o outro lado. Mas que às vezes as pessoas, elas nos compreendem de uma forma diferente, que não é aquilo que a gente é. A gente é do povo. Eu gosto de ser do povo, eu gosto de estar perto de pessoas que eu goste e ser natural. Por quê? Na vida, a gente só leva duas coisas, o que a gente é e o que a gente tem ainda para aprender. E o resto é besteira. Às vezes a gente fica um pouco assim, triste com as atitudes de algumas pessoas, né? A gente que respinga na gente. Que respinga, aí você tem que se preparar, respirar, não dar a resposta. Sim.
Só lhe digo uma coisa, o silêncio é que fala mais alto. É verdade. Entendeu? Essas pessoas que atacam, que gostam de atacar. O silêncio às vezes incomoda muito mais do que um grito. Não faça nada, não. Não tem aquela história que quando chegou para Jesus deu espinho, você dá flor. Sim. Então aquela pessoa ali, nada melhor do que o silêncio. Não tem aquela... O silêncio fala mais alto. Então é isso que eu faço na minha vida. Muito entendeu? bom. Não sou melhor do que ninguém. E digo, Givanildo também ninguém... Tem gente que não gosta. E tá certo. Entendeu? É sua opinião. Jesus não agradou, imagine Quanto eu. mais eu. Não é verdade? Desse jeito. Então, por isso. Então, faça com humildade, sem atrapalhar a vida de ninguém. Ah, mas Givanildo, mas tem gente que está atrapalhando a minha vida. Peça a Papai do Céu, reze por essa pessoa. Com certeza. Não vá fazer o que essa pessoa está fazendo. Reze por ela, né? Evite, às vezes a gente fica um pouco assim, querendo, com raiva. Mas eu sou assim, às vezes eu sou de momento, mas eu procuro assim, eu procuro respirar um pouco, deixar pra lá. Às vezes eu me algo, né, que todo mundo... Não vá botar isso, não, porque não sei o que. Às vezes, como um mantra que a gente é levado, não. Não, de jeito nenhum. Jamais. Seja sereno, se puder, diga uma coisa. Pelo menos uma vez por semana, visita a casa de Papai do Céu, independentemente de qualquer religião que é a nossa casa. Entendeu? Então vá lá orar, rezar, agradecer. Não só vá lá procurar Papai do Céu quando tiver naquele momento difícil, não. Mas momento de alegria. Quando você olhar as olhinhas assim, ó, para cima, de manhãzinha, você vê a janelinha aberta, assim, o ar, já amanheceu. Foi Papai do Céu que proporcionou. Então é isso. A gente tem que ser o quê? Tem que brincar. Não tem momento para tomar cachaça, namorar, sair para motel, não é assim? Pronto. E por que não tirar uma hora para ir para a casa de Papai do Céu e agradecer e orar e rezar por aquelas pessoas que estão nos leitos hospitalares, ajudar sempre as pessoas. Um pouco que você tem, ajude. Às vezes não é nem dinheiro, mas uma palavra amiga. Isso, um abraço. Isso, né? Ouvir. É muito importante. Então é isso. Todo dia a gente aprende. Ninguém nasce sabendo. E com aquelas pessoas que estão começando, vamos também dar força a essas pessoas e com elas a gente aprende também. Não tenha dúvida. Viu? Moreira, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado a você. Ó, se Deus quiser, outra oportunidade, quando você diz, Joanildo, ó, tu quer vir? Vem de novo, gostei, viu? Que gostei, massa, gostei, fico feliz. Arretado, parabéns aí. Aí logo, ó, e fui o primeiro, né? Foi o primeiro, da segunda temporada. Da segunda temporada, estúdio novo. Estreou. Estreiei tudo. Tudo. Valeu, obrigado mesmo, viu? Valeu, grande Giva. Olha aqui que aula que a gente teve. Conhecer um pouquinho aí da vida do Givanildo, da história do Givanildo e dessa pessoa tão bacana que por isso que ele está onde está. Eu acho que a gente conquista aquilo que Deus já determina na vida da gente, claro, pelo nosso merecimento também, viu? Então, olha, parabéns para você, parabéns pela condução brilhante aí do programa e que continue sendo essa pessoa maravilhosa que passa energia bacana e que vive a vida de uma forma tão bonita. Parabéns. Segunda-feira eu vou mostrar um trechinho aqui, vou mostrar aqui umas imagens do programa O Povo na TV aqui no MoraCast. Vamos bom? embora, a gente fica muito Valeu, contente. boa noite. Meu povo, muito obrigado mais uma vez pela audiência ao MoraCast. A gente inicia aí a segunda temporada, estreando aí o primeiro programa da segunda temporada com o meu amigo Givanildo Silveira, apresentador da TV Jornal do programa Povo na TV. Gente, meu abraço especial, tudo de bom, uma ótima noite para você, um ótimo sábado. Semana que vem tem mais. Até lá.